Olá, no ar, Unisul TV Esporte, nesta segunda-feira, 13 de setembro de 2010. E Tubarão conquista 2 medalhas nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Você vai saber mais informações no programa de hoje. Vamos falar também sobre Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. E o Atlético Tubarão goleia o Marcílio Dias, pula para o segundo lugar. Fora o baile em cima do Marcílio. Todos os detalhes do jogo de ontem no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Hoje também tem jogo e é o Leão do Sul que entra em campo. O jogo é no Aníbal Costa, às 8h30 da noite. Torcedor colorado convocado para o jogo de hoje. Vamos falar também sobre as Olimpíadas Universitárias que aconteceram no campus da Unisul. Ligado no programa de hoje. Olá, no ar do Unisul TV Esporte, começando mais uma edição do nosso programa, início de semana, e você já sabe os nossos contatos, unisultvesport@unisul.br, espaço aberto para você de casa participar do nosso programa e também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Bom dia, Vivian. Hoje não temos o Matheus aqui, que tirou uma folguinha hoje. A gente vai ter bastante assunto para comentar. Todo tempo livre. Hoje o Matheus não vai tomar muito do teu tempo. Podemos falar dele, inclusive, também, né? Tá dentro da pauta. Tomara que ele não assista. O destaque de hoje é a goleada do Atlético Tubarão em cima do Marcílio Dias. Quebrou tabu, viu? O Atlético Tubarão não vencia o Marcílio Dias nem na história do Tubarão Futebol Clube, nem quando era Cidade Azul, né? E hoje à noite tem jogo do Ercílio Luz contra o Próspera. Legal a vitória do Atlético Tubarão, e vamos ficar de olho então no Leão do Sul, torcendo hoje à noite um jogo contra o Próspera. A gente começa o programa falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Nós vamos na nossa tela aqui então para trazer os resultados desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos do Brasileirão, 21ª rodada. No sábado, Flamengo 2, Vitória 2. O Flamengo não venceu, mas pelo menos já fez gol. O Corinthians foi surpreendido em casa pelo Grêmio, 1-0. Vitória do Grêmio, que não ia bem como visitante, e o Corinthians não ia bem como... Aliás, o Corinthians ia bem como mandante e o Grêmio não ia bem como visitante, e não deu a lógica. Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, já que a gente está falando em lógica, né? Também não deu a lógica. O Avaí foi derrotado em casa para o Cruzeiro 2-1, o Avaí vem caindo na competição. O Atlético Mineiro com o gol do Obina venceu o Grêmio Prudente 1-0. O Botafogo venceu o São Paulo 2-0, mais uma vez o Louco Abreu fez a diferença, Vivi. O Palmeiras empatou com o Vasco 0-0, as duas equipes adoram o empate. Internacional 0, Goiás 0, Guarani 1, Atlético Paranaense 0 e Ceará 2, Santos 1. Vamos conferir como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Podia botar num ponto aí, tá aí, ó. O Fluminense permanece na liderança, tem 41 pontos. O Corinthians vem em segundo com 38. E olha quem vem subindo. O Botafogo em terceiro e o Cruzeiro em quarto, as duas equipes que vêm em ascensão. Quinto lugar para o Internacional, sexto Santos, sétimo Guarani e oitavo Atlético Paranaense. Na turba de baixo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Prudente e Goiás. O que vem acontecendo com o Avaí, Vivi? Pois é, foi pegar o Cruzeiro logo numa situação... O Cruzeiro tá em ascensão, né? O caso do Botafogo do Cruzeiro. Lembra que eu falava na semana passada? O Botafogo tava jogando aquele futebol simples e chegou aí. É o caso do Cruzeiro também. São dois times que não investem muito em marketing. A gente não ouve falar que são grandes equipes. E também tem dois técnicos desacreditados, né? Cuca e Joel Santana ficam sempre tentando provar o potencial deles. Mas olha aí, quietinhos lá de baixo estão... ali em cima já. No joguinho do to the left, to the right, a coisa vai chegando e o Botafogo vai bem. Simplesinho, estão ali já. E Corinthians e Fluminense tropeçaram no sábado, 2 surpresas. Corinthians jogando em casa, tudo bem, era um clássico contra o Grêmio, mas o Grêmio não vinha bem, estão jogando como visitante. E o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, que está lá embaixo. Pois é, mas o Fluminense é aquele caso, né? Tava ganhando demais pro Fluminense, não é subestimar a equipe, mas o Corinthians não é novidade, tá ali em cima. O Fluminense estava com muita vitória seguida, a gente sabe, futebol é assim, de altos e baixos, né? Tem que jogar em campo para mostrar a superioridade. O Fluminense estava realmente ganhando demais, tem que ver se consegue se manter agora, porque talvez não consiga sustentar a liderança por muito tempo. O Corinthians tem um jogo a menos e é capaz de passar logo. Ainda tem Inter e Santos que tem um jogo a menos que também pode encostar naquela turma. O Campeonato Brasileiro é cheio de altos e baixos, isso é normal, e essa gangorra vai continuar até a última rodada. Não dá para prever favorito no Campeonato Brasileiro. Palmeiras ano passado caiu do cavalo quando abriu tantos pontos de diferença e deu mole e foi ultrapassado, inclusive nem classificou para a Libertadores. Muita água para rolar ainda.
A gente faz um convite especial para o pessoal de casa, Campeonato do Wilsons Sport Ball, a 6ª edição do já tradicional Campeonato do Wilsons Sport Ball. Pessoal todo convidado para acompanhar esse campeonato que começa em setembro. As empresas também podem participar. É só ir lá no bairro São João, falar com o Rafael Wilson, pessoal sempre à disposição, atendimento de segunda a sábado, para quem quiser acompanhar mais uma edição do já tradicional Campeonato do Wilsons Sport Ball, a 6ª edição, e as empresas também que quiserem participar é nesse mês de setembro. Vamos falar sobre os jogos do SESI. Hoje tem rodada no futsal livre. Temos a 3ª rodada que acontece no ginásio Ases e começa às 7 da noite. A Becauser enfrenta a equipe A da Itagrês. 3ª rodada que acontece hoje à noite, 7 horas. Às 7h50, após Becauser e Itagrês A, a Tractebel enfrenta a Votorantim e completando a rodada às 8h45, a Icon enfrenta a Librelato. Esses os 3 jogos dessa 3ª rodada dos jogos do SESI, fase municipal, o SESI de Tubarão organizando, chegando à 3ª rodada que acontece hoje à noite. E a gente vai acompanhar os resultados e amanhã a gente informa aqui como foi essa rodada lá no ginásio Asas. Vamos para o intervalo, o programa de hoje tem o tiro ao prato, 2 medalhas nos Jogos Abertos, vamos falar também sobre o Atlético Tubarão, a goleada em cima do Marcílio. A gente já volta.